Sem delongas, que eu não tenho tempo, vou começar recebendo a Adriane Assini. Tudo bem? Ótimo, delícia estar aqui com vocês. Adoro, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É uma delícia estar aqui com vocês. Combinamos no branco hoje. Então, ó, e amplas, né? A minha sorte Tendências. que você resolveu pôr um azul marinho, porque podia ser um preto aí, né? A próxima combinamos melhor. Vamos combinar melhor isso aí. Né? E hoje o nosso assunto é moda, porque eu sempre falo, a Adriane tem vários assuntos, né, gente? Ela tem várias formações, a gente acaba usando essa sabedoria dela, esse conhecimento dela em várias áreas. E hoje a gente vai usar a consultora de estilo, hoje vamos falar de moda. Que delícia, fazia tempo que a gente não falava de Verdade. Agora, dress code corporativo. Para começar, o que é isso? Então, Dress Code Company é uma especialização dentro da área de consultoria estratégica de imagem, onde nós trabalhamos a imagem da empresa a partir do seu maior capital, que é o capital humano. Porque as empresas, elas investem muito na logomarca, nos slogans, nas fachadas, nos elementos importantes da comunicação não visual, mas investem muito pouco no código de vestimenta, que é isso que é Dress Code, é código de vestimenta. Investindo de forma errada, comprando tecidos ruins, desconsiderando os aspectos humanos. Então é isso que nós vamos falar hoje, do capital humano da organização, entregando a imagem da empresa pelos seus trajes. O dress code aí, nesse sentido, me parece muito que tem tudo a ver com marketing. Tudo a ver com marketing, tudo a ver com a capacidade comunicacional da organização. Porque muitas vezes a empresa tem uma logomarca que entrega muita sofisticação, entrega inteligência, e aí você chega na empresa, está todo mundo uniformizado, todos os setores de forma igual, com tecidos de baixa qualidade, logomarcas muito grandes, e aí você vê que não combina, não é harmônico. Então, o Dress Code Company, que é esse código de vestimenta corporativo, ele traz exatamente esse elemento, harmonizar tudo que é trabalhado na comunicação externa e visual da organização com o seu capital humano. Olha que legal. Que o cliente possa reconhecer isso também. Sim. Quando ele estiver dentro da loja, isso. Né? Essa questão é, de repente, uma loja super fina, mas todo mundo de polinho não vai combinar muito. E como que trabalha isso, Adriane? Hoje a gente tem duas grandes vertentes, que eu acho isso bem importante da gente se alientar. Então, eu posso trabalhar código de vestimenta só com uniforme? Uniforme é uma das opções e nem sempre é a mais indicada. Eu, principalmente, assim, eu indico uniforme para pouquíssimos casos. Na grande maioria das vezes, eu gosto de oferecer um portfólio com variações e aplicações diferentes de roupas que condizem com cada setor. Então, por exemplo, se a gente tem um grupo de vendedores que vai ficar no pátio, andando o tempo inteiro, e eu tenho uma outra equipe que trabalha nos escritórios, não faz o menor sentido que elas tenham uniformes semelhantes, porque elas têm ambientes e demandas completamente distintas. Então é importante que a gente trabalhe, então, essa segunda vertente, que é criar um portfólio para aquela organização que atenda todas as equipes e que eu faça uma leitura, quando eu estiver dentro daquela organização, eu reconheço quem vai me atender. Não necessariamente de uniforme, porque ela pode sair dali e você não sabe que ela está de uniforme. Mas quando você entra na empresa, você reconhece todos, porque existem identidades, como cor, tecidos, estilos, cortes, a logomarca pequenininha, ou no lenço, ou no botão, ou num broche. Não necessariamente precisa estar com uma logomarca gigantesca do lado do peito para ser reconhecido enquanto uniforme. E isso que você falou de detalhes, aí, então, o que é importante nessa questão? O que a gente tem que levar em consideração, desde o tecido? Todos os elementos de estilo. Então, assim, mas inicialmente é importante que o consultor esteja dentro da organização, que entreviste os principais líderes, que encontre o objetivo de imagem daquela organização em todos os materiais mercadológicos dele e comunicacional, e depois levante com os grupos. Então, cada setor tem seus objetivos específicos e harmonizar isso. A gente pode usar desde o elemento cor, não uma única cor ou só uma duplinha de cor, não. A gente pode delegar uma paleta de cor para aquela organização, que é harmônica com a logo, que é harmônica com os interesses e objetivos da organização, e trabalhar essas paletas em diferentes setores, com diferentes tecidos, texturas, cortes, modelagem. Então, se eu tiver um grupo de frente, por exemplo, setor de comunicação e marketing da organização, eu não preciso colocar as pessoas com alfaiataria. Eu posso colocar com umas roupas mais artísticas, mais leves, com desproporções, com volume, com tecidos diferentes. E aí uma equipe, por exemplo, que
que faz a parte de relacionamento com fornecedores. Aí sim, talvez eu indique uma alfaiataria para os diretores, pode ser que eu indique uma alfaiataria. Para recepção, atendimento direto ao cliente, eu não gostaria de uma alfaiataria tão fechada, colocar alguma coisa mais leve, um pouco com linhas mais redondas. Então, para cada setor, a gente escolhe elementos, mas esses elementos vão conversar todos para poder entregar um objetivo único da empresa. Eu ia te perguntar agora, de que forma que as pessoas vão visualizar isso, não tendo, né, entendendo que é uma empresa só, né? Tem essa característica muito próxima. Sim. E também tem a necessidade da organização, porque existem algumas áreas de atendimento que existe uma regra, existe uma lei que você precisa seguir. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em clínicas médicas, especialidades de saúde, hospitalares, a gente tem algumas coisas que são obrigatórias, mas outras não. Então, a gente vai levantando os obrigatórios e ajustando isso de acordo com a necessidade de cada organização. Quando você fala de uma roupa mais volumosa, mais isso, mais aquilo, você está falando de pensar numa roupa para cada setor e essa roupa ser construída para eles, ou você está falando de sugerir e o próprio colaborador se vestir com a roupa que ele tem dentro daquilo? Se você vai trabalhar uniforme, nós vamos fazer isso, vamos construir isso, sempre é um trabalho democrático. Se a gente vai pensando nesse novo comando, como o dress code corporativo nessas versões mais modernas, não é imposto. É feito reuniões setoriais, onde a gente levanta as necessidades de cada um, as peculiaridades de cada indivíduo, o formato físico, né, se é alto, se é baixo, se tem mais peso, menos peso, o que ele sente, conforto ou não, as limitações religiosas e culturais. Então a gente levanta tudo isso e criam variações para cada indivíduo. E aí a gente pode trabalhar ou uniforme ou fazendo isso, compras pela empresa e o funcionário participa já dentro das determinações legais. Porque para cada ramo também tem uma lei que vai definir se ele paga o uniforme totalmente, se é a empresa que paga, aí tem todos esses critérios para definir. Mas o mais importante não é nem sempre quem vai estar pagando o uniforme, mas como ele vai ter acesso a ter esse uniforme. Tá? A indicação, enquanto consultora de imagem, nunca é de que o funcionário use as roupas que ele tem na casa dele. Tá? Nunca é essa, é sempre as roupas para o uniforme de forma separada. Então, vamos colocar, nós vamos usar uma camiseta preta, uma camiseta de qualquer cor, enfim, a empresa vai fornecer isso, ou em parceria ou totalmente, essa camiseta é para uso dentro da empresa. Por que o empresário deveria se preocupar tanto com isso, Adriane? Porque ele se preocupa com a imagem da empresa dele. E é para gerar essa harmonia. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, nos posts hoje das redes sociais, ou mesmo nas TVs abertas ou fechadas, nós vemos uma grande preocupação do empresário dizer que ele é bom, que ele é sofisticado, que ele é a melhor opção. E aí quando você chega no lugar, quem que vai te atender? Não é a logomarca que ficou na fachada, não é a sinalização ambiental, é um indivíduo. E esse indivíduo ele tem que estar em harmonia com tudo aquilo que é entregue no processo comunicacional da organização. Então, eu preciso encontrar isso, senão fica desarmônico. É quando você chega, você conversa na internet com determinada empresa, você forma uma ideia, quando você chega aquilo está completamente distoante daquilo que você estava esperando. E a forma que você está vestido, ela fala antes de você, né? E isso, se a gente pensar só no primeiro impacto do Dress Code Company, que é a empresa entregar efetivamente aquilo que ela promete dentro dos aspectos comunicacionais dela. Mas também tem o impacto interior de cada indivíduo. O conforto que o funcionário sente, que o colaborador tem, a forma como ele se sente valorizado, como ele consegue entender sobre ele, como ele se sente, se ele se sente mais bonito, se ele se sente mais confortável, se ele está feliz com aquela roupa. Eu tenho umas respostas assim que eu gosto muito de mostrar para os empresários, sabe? Nas pesquisas, a gente sempre é anônimas, as pesquisas individuais, mas assim, funcionários assim, eu odeio meu uniforme porque ele cheira. Olha. Eu não gosto porque amarrota, porque junta bolinha, porque o tecido é ruim. Eu, na minha casa, nem no lazer, eu uso um algodão de tão baixa qualidade. Nossa, essa calça eu sento, eu fico cheia de bolinhas nas pernas, porque ela não deixa meu corpo transpirar. Imagina você vestido de uma forma que você não está se sentindo confortável, não está se sentindo bem, tendo que atender outras pessoas, ser simpático. Com certeza influencia muito, né? Imagina, hoje a gente tem várias rotinas de trabalho diferenciadas e carga horárias diferentes. Então, a gente tem pessoas que trabalham 12 horas, 24 horas. E aí, quando você conversa com essas pessoas que têm uma jornada um pouquinho maior,
Gente, as reclamações de traje são gigantescas, são gigantescas. Pessoas, por exemplo, que falam assim, eu não saio com a minha roupa, eu tenho vergonha, eu guardo ela na mochila, vai toda macetada, venho com ela desse jeito. Por quê? Porque é uma roupa que constrange. Imagina você vestir uma coisa que você vai atender outras pessoas e você se sente constrangida, porque aquilo não te representa. Muito, muito sério, né? É algo que os empresários têm que parar e pensar, realmente tomar uma atitude. Eu filmei uma empresa que nós atendemos, eu filmei todo o processo de recebimento e acolhimento, até a venda e pacote. O processo que o cliente faz, a gente filmou esse processo, filmamos os vendedores. Gente, o uniforme era incomodava tanto, era tão desconfortável, que os vendedores ficavam o tempo inteiro arrumando a roupa. O tempo inteiro. Enfiava a camisa, arrumava botão, virava blazer, puxava a manga, o tempo inteiro ele estava com a mão na roupa. Gente do céu, quanta coisa a gente fica sabendo. E é sério isso, né? E é tão bonito, né? Uma empresa que você chega, tá todo mundo muito bem, né, vestido, muito. Eu adoro, acho lindo demais. Adri, obrigada por ter vindo. Obrigada, já acabou. Já acabou, muito rápido. Ai, muito Até rápido. uma próxima. Muito obrigada. Muito Obrigada.